do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 43, de 180, na mediunidade. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, 2 Coríntios 4, 7. Utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares, sem comungar-lhes a natureza, e o fio simples transmite o remoinho eletrônico sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade, e se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador da energia. Assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior, sem compartilhar-lhe a grandeza. Mas se guardas contigo humildade e correção, converti-ás no instrumento ao socorro moral de muitos. Todavia, assim como, às vezes, o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos, também há força mediúnica em tua alma. É susceptível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não te afastas, assim, ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro, no clima da sinceridade, é sempre lição. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos. Agora, nesta lição 43, que fala da mediunidade. É bom lembrarmos que a mediunidade é um dom de Deus e é uma característica orgânica pela qual a criatura vem. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo e está também no Livro dos Espíritos. Desta forma,
todos nós temos mediunidade. Uns mais, outros menos. E esta mediunidade, ela pode ser melhorada, pode ser intensificada à medida que nós vamos compartilhando, convivendo com as pessoas e trabalhando em prol do bem de todos. E Emmanuel utiliza esta passagem em que Paulo escreve aos Coríntios, que ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Realmente, a colocação de Paulo é interessante, por quê? Porque o vaso de barro representa o quê? Representa nós, humanos, porque somos susceptíveis de serem quebrados, não é assim? E é um tesouro de Deus que essa mediunidade representa. E Emmanuel começa a discorrer. Utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides, ou seja, lembre-se de que funcionas como um refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. É muito interessante essa primeira colocação de Emmanuel. Ele diz que nós, médium, todos nós, uns mais, outros menos, quando nós recebemos uma comunicação mediúnica, uma inspiração, essa inspiração vem do alto e que nós funcionamos como se fôssemos um refletor. Ou seja, a luz vem até nós e ela bate em nós para que nós possamos refletir para todos. Mas a luz não é nossa. É isso que ele coloca, que não tem nada de comum conosco. Tem nada de comum, porque ela vem do alto. Isto é dito muitas vezes para que aquele que tem a mediunidade muito aflorada não acredite que ele seja superior aos outros por ter esta mediunidade. É uma cilada em que muitos médiuns que têm a mediunidade aflorada caem. Mas Emmanuel continua dizendo: o espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares sem comungar-lhes a natureza. E o fio simples transmite o remoinho eletrônico sem partilhar o poder. Então vejam bem, ele faz uma comparação da mediunidade como se poderia ser um espelho que está recebendo a luz do sol. Não é? E através desse espelho se faz um fio que leva até uma bateria, uma lâmpada, que vai fazer essa lâmpada iluminar-se. Então, ele coloca mais uma vez que esse espelho, que é o médium, não é? Que somos nós, que ele diz que pode ser de metal ou de vidro, ele detém os raios solares, isto é, ele recebe os raios solares, assim como o médium recebe também esta luz que vem do alto, sem comungar-lhes a natureza. O que significa isso? Que a luz que vem, ela é muito intensa perante a nossa capacidade, às vezes até de entendimento. Ou seja, nós não temos a mesma natureza desta luz. A luz vem de um espírito superior, por exemplo, mas nós não somos espíritos superiores. Nós estamos muito aquém disto. Então, por isso que ele diz
que nós não comungamos a natureza, né? E o fio simples transmite o remoinho eletrônico, sem partilhar o poder. Então, aquele fio que transmite a energia ali do raio solar está fazendo o seu papel, mas também não tem nada a ver com a luz, se era de alta intensidade ou de baixa intensidade. Exatamente isso somos nós. Então, quando nós comunicamos para uma pessoa uma determinada mediunidade que recebemos, uma transmissão, isto não tem nada a ver conosco. Nós estamos sendo simplesmente receptores e transmissores. É claro que é necessário que quanto mais limpo formos nós, melhor transmitiremos este comunicado. Porque se nós recebemos a luz e nós não estamos nem aptos para recebê-las, esta luz vai sair turva, não é assim? Assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculos, te eriges um mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela recolhes o influxo da esfera superior, sem compartilhar a grandeza, mas se guardas contigo humildade e correção, converti-ás no instrumento ao socorro moral de muitos. Muito interessante. Emmanuel sempre ele fala de diversas formas um mesmo assunto para que aquilo fique claro. Então ele fala que a mediunidade, que é comparável ao que ele está fazendo, em falar da luz, do espelho e tal, ela também vem sem maior obstáculos, não é? E se você é o mensageiro desta luz, você vai ser o mensageiro de instrução, refazimento, esperança e consolo. E através dela, você recolhe o influxo da esfera superior. Ou seja, através dela você está recebendo uma grandeza de luz, mas sem compartilhar. Você não tem o mesmo nível de grandeza dessa luz. Mas se você guardar contigo a humildade, e é isso que é importante. Você está transmitindo a luz como espelho, mas você não tem o mesmo teor dessa luz. Mas se você guarda então com humildade e correção, você vai ver que você é instrumento de socorro moral de muitos, que é a finalidade para a qual viemos. Ele continua dizendo, explicando, todavia, assim como às vezes o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos. Então, o que seria o espelho ficar turvo, sujo? É nós, não é? Médium, ao receber uma comunicação, nós estamos com palavras negativas, nós estamos com o coração cheio de coisas negativas, coisas ruins. Como que eu posso receber uma comunicação do alto se o meu vaso corporal está sujo, está turvo? Não tem como. E se eu receber essa comunicação, eu não vou ter condições de transmiti-la na íntegra como ela é. Eu já vou começar a transmiti-la de acordo com os meus pensamentos. Por isso que Chico Xavier era um vaso limpo. Então a mensagem passava por ele de uma forma tranquila. E era como se fosse um espelho limpo. Então, ele fala, não é? Se você estiver com pensamentos ruins, negativos, isso vai exigir que você faça um reajustamento
nessa força mediúnica na tua alma, não é? Que vai ficar susceptível a rupturas. E essas rupturas podem ser provisórias, como podem ser definitivas. Quantas pessoas não perderam a mediunidade completa que tinham? Por quê? Porque se ela enveredar pelo caminho do mal, chega-se um ponto que ela não recebe comunicação nenhuma mais. Não é assim? Emmanuel continua explicando: não te afastas assim ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. Então ele dá um alento para que essas dificuldades que a gente encontra na comunicação, que nós, então, não deixemos desanimar por isso, que nós continuemos. Fala também que o erro no clima da sinceridade é sempre lição. Então, se nós errarmos, neste ponto que a gente está tentando fazer essa comunicação, ou seja, transmitir essa comunicação, se errarmos, é sempre lição. Ou seja, eu errei, mas eu vou refazer este erro. Então eu vou em frente, não é? Emmanuel também diz que afervora-te no trabalho do bem, ou seja, continue fervoroso e recorre-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante. Olha, é a segunda vez que ele fala de humildade. Então, que você recolhe-te na humildade, você realmente seja humilde e aprendiz atencioso e vigilante. Olha, então você é um aprendiz que tem bem atenção e vigilante, gastando severidade contigo. A severidade contigo não é te maltratar, é no sentido de você ser cuidadoso nos erros que você está cometendo. E benevolência para com os outros. Porque qualquer dom da luz divina, na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Assim se conclui a lição. Quando Emmanuel, então, exorta a todos nós, sem exceção, porque todos nós, como dissemos, somos médiuns. E que se nós, a cada dia, formos trabalhando em prol do Evangelho de Jesus, vamos trabalhando dia após dia, como ele bem coloca, atencioso, vigilante. Essa nossa mediunidade, que é essa comunicação que nos vem, ela vai melhorando a cada dia mais. Porque quanto mais nós ficarmos limpos, mais receberemos essa mediunidade e melhor transmitiremos aos outros. Porque se o vaso está sujo, não é? Como que você vai poder transmitir uma coisa limpa? Não é assim? Esta lição é para que nós possamos refletir em todos os momentos, para que nós possamos enxergar a grandeza de Deus para conosco, que ela nos dá muito mais do que nós realmente merecemos. E que essa luz que vem até nós não é nossa. Este é o grande erro que muitos médiuns cometem. Eles acreditam que estão no mesmo nível moral e intelectual desta luz que vem. Foi muito bom estar com você e espero encontrá-lo em próxima oportunidade. Fiquem com Deus.